Ao longo de quase uma década, Maringá, no interior do Paraná, ficou horrorizada com os crimes de um assassino em série, matador de mulheres, que ficou conhecido como o Maníaco da Torre. Isso porque os corpos das vítimas eram encontrados nus debaixo de torres de transmissão de energia. Quase todas elas eram garotas de programa. A cada novo ataque, os seus crimes ganhavam as manchetes dos principais noticiários de todo o estado e também do Brasil. Enquanto isso, a cidade ficava em pânico. Até que em 2015, o assassino metódico cometeu um descuido. Um pedaço do para-choque do carro dele caiu na cena do crime. E começava aí um trabalho complexo de investigação que veio a revelar quem era o assassino cruel em série que agia em Maringá. Roneisfon Firmino Gomes, o homem que matava para se vingar da mãe e que fazia orações sobre os corpos da vítima. Réu confesso em 6 das mais de 10 mortes investigadas, o maior assassino em série do Paraná está condenado a mais de 100 anos de prisão. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui no podcast com um delegado que chefiou as investigações. Vamos tomar conhecimento de detalhe por detalhe que levou os policiais a prender Roneisfon Firmino Gomes, o Maníaco da Torre. E é claro que você é o meu convidado especial. Eu sou o J. Júnior e este é o podcast Fita Amarela, Bastidores do Crime, uma produção GMC Online. E sobre essa história que envolve talvez uma das investigações mais complexas já realizada aqui em Maringá, que se tornou de repercussão nacional e é uma investigação referência hoje quando se trata nesses trabalhos técnicos da polícia em todo o estado. Nós vamos falar com o delegado Dr. Diego Almeida, que é o delegado-chefe da Delegacia de Homicídios aqui de Maringá, que esteve à frente dessa investigação. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite para a gente falar dessa história aqui no nosso podcast. Legal demais, Jota, agradeço muito o convite, por vocês terem lembrado da gente a respeito desse caso. Sem sombra de dúvida, foi um dos mais difíceis da minha carreira, né? Inclusive até porque a gente tinha acabado de chegar na Delegacia de Homicídios de Maringá e a principal questão assim que a gente chegou, já havia essa notícia, né, de que havia um maníaco à solta aqui em Maringá que matava garotas de programas, né, cujo a denominação era o Maníaco da Torre. E isso era conhecido por toda a imprensa e tudo mais. Então a gente já chegou aqui na Delegacia de Homicídios com essa pressão já para a gente tentar lidar com esse maníaco que estava solto aqui em Maringá. O senhor estava em começo de carreira ou não? Estava chegando em Maringá, porque o senhor chega em 2015. Na verdade, antes eu já tinha passado por outras delegacias, mas comarcas, né? Eu já estava há 5 anos como delegado de polícia, né? Porque eu assumi em 2010, né? E aí eu vim para Maringá, convite do Dr. Osmir, que na época era o delegado-chefe, né? Para justamente assumir como delegado titular a Delegacia de Homicídios, que foi criada em setembro de 2012. Só que até então não havia tido um delegado exclusivo que ficasse um bom tempo na delegacia só cuidando de homicídios, devido à nossa falta de delegado e tudo mais, as dificuldades, né? Então aí eu fiquei exclusivo ali só para tocar realmente a Delegacia de Homicídios. De lá se vão alguns anos, né? E lá já vamos fazer quase 10 anos. Pois é, e para quem não acompanha muito essa área, está tomando conhecimento agora, nesses quase 10 anos de trabalho, a Delegacia de Homicídios de Maringá ela se tornou uma das com maior número de solução, né, elucidação dos casos. Teve época já perto dos 90%, né, doutor? Exatamente. Nós estamos numa média hoje de uns 70 para 80? Sempre a gente consegue manter uma média de elucidação de crime na faixa de 70% a 80%. Esse é sempre o nosso número média em relação ao fechamento do ano. Quando, na verdade, Jota, o índice referência no Brasil inteiro, somado todos os estados, né, é na faixa de 25% a 30% de elucidação. É muito pequeno. Muito pequeno, e o índice aqui é absurdo. A gente acompanha de perto já há algum tempo o trabalho, e eu me lembro muito bem de detalhes dessa história, porque eu acho que foi a cobertura da minha carreira até então, né? Depois tiveram, claro, outros assuntos importantes. E a gente até no meio da imprensa, a gente comentava, né? Pô, delegado novo. Porque o senhor tem uma expressão nova de jovem, né? E a gente falava, será?
porque essa questão da delegacia de homicídios ela era muito bem-vinda, mas nós tínhamos uma demanda muito alta na cidade na Muito época, né? alto. Nós tivemos um número de elucidação que aumentou na gestão do senhor e que caiu também o número de homicídios. Isso é muito bom. Deixo aqui os meus parabéns para o senhor. Agradeço. E, doutor, em 2015 o senhor chega então com essa pressão e logo já tem, né, a primeira ação na gestão do senhor da delegacia do Ronês Firmino Gomes, né, que ficou conhecido como o maníaco da Torre. O senhor se lembra também desse caso? Que Sim, foi da Arielle, né? exatamente. A gente já, como você bem disse, recebeu a gestão com essa pressão, né? Sinceramente, tenho que confessar para você que no início a gente não levava muito em consideração, até porque os casos que ocorreram eram casos antigos, e sob a minha gestão eu não havia atendido nenhuma situação que pudesse indicar que esse indivíduo realmente existisse e estava realmente atuando, até que em fevereiro, eu assumi em janeiro, então no mês seguinte, em fevereiro, a gente atende esse primeiro caso da Arielle, que era uma garota de programa que foi encontrada numa plantação, não exatamente debaixo de uma torre, mas nas proximidades ali, nas cercanias, né? E logo, de pronto, já começou a surgir já toda a imprensa pavorosa, no sentido, ó, o maníaco volta a atacar novamente. E, sem sombra de dúvida, foi uma pressão muito forte pra gente no sentido de elucidar esse caso. Só que, Jota, o que acontece? A gente tem uma equipe muito boa, né? Então, a gente conseguiu esmiuçar muito bem, com provas, todos os passos que a Arielle fez de até onde o último ponto que ela foi encontrada, né, que ela foi vista, né, que foi na rodoviária. Então a gente conseguiu demonstrar com elementos de prova bastante robustos que ela foi vista naquele lugar, e daquele lugar em diante a gente não conseguiu determinar como que ela foi parar lá naquela localidade que é próxima ali daquelas torres, né? Até que surge o caso da Mara Josiane. Que daí já acontece alguns meses depois. Uns meses depois, que foi em junho. E diferentemente da Ele acontece no começo do mês e logo dias após o Ronês é preso. Então, aí o que aconteceu é o seguinte. Primeiro teve o caso da Arielle, foi em fevereiro. Até a gente chegar nesse ponto e a investigação não andar mais, não havia tido o caso da Mara Josiane. Aí acontece nesse tempo da investigação o caso da Mara Josiane, que foi em junho. Então, de fevereiro a junho, passa-se alguns meses, né? E a gente é acionado novamente para atender uma situação de uma mulher que havia sido encontrada morta, por coincidência, no mesmo lugar da Arielle, e, por coincidência, uma garota de programa também, certo? Só que a gente conseguiu encontrar esse corpo, Jota, muito bem preservado. Então, pelas características do corpo, o crime havia acabado de acontecer. Então, isso foi fundamental para a gente conseguir identificar como que esse corpo foi parar lá, naquele local, né? E aí as investigações prosseguiram. Porque daí vocês têm ali com a questão da Mara Josiane, modus operandi. Exatamente. Né? Porque até então teve alguns casos que eu acompanhei lá na 2010, 2012, teve um caso de 2012 que a gente foi fazer a cobertura, que sem condições, era só os restos mortais, só os ossos mesmos encontrados, tinha ainda pedaço de roupa, alguma coisa assim. Então essa localização recente da Mara Josiane foi fundamental nas investigações para essa questão, né? Exatamente. A Arielle, eu conversei com a mãe dela na época, parece que ela tinha saído de Sarandi, veio, que ela morava em Sarandi, veio a Maringá e tinha publicado algumas coisas nas redes sociais de uma festa, né? Sim, a gente ouviu todo mundo. Aí ela vai da festa e volta pra rodoviária e ali ela some. Ali ela some. Da rodoviária em diante, Jota, a gente... Foi um sábado à tarde, né? Exatamente, a gente não conseguiu determinar com provas, não suspeitas, com prova como que ela saiu dali. Né, a gente chegou até a identificar um motoboy que ela havia chamado, mototáxi, na verdade, para pegar uma carona. Só que a gente ouviu esse motoboy, o motoboy falou, não, realmente, ela me chamou, mas ela não pegou a minha viagem, ela quis ficar lá na rodoviária. Quando a gente descobre a situação do Rones, aí depois que o Rones aparece, a gente descobre que quem passa para pegar ela é o Rones. É o Rones. É o Rones. Ô, doutor, e como que o Rones Firmino Gomes ele surge como suspeito? Porque até então nós tivemos a ação dele aí confirmada nos últimos 5, 7 anos até a prisão dele, com a suspeita de que ele poderia ter agido nos últimos 10 anos dessa maneira aqui em Maringá, matando essas mulheres de programa, né?
que ele surge? Porque a investigação é muito complexa, né? Exatamente. Vocês têm casos acontecendo ao longo do tempo. Uhum. Por mais que no começo o senhor não acreditava, também né, penso eu que o senhor podia falar, pode ser. Ah, sim. Esse pode ser talvez incomodava ou não? Ah, com certeza, mas a partir do momento da Arielle, ali eu já comecei a desconfiar realmente que haveria essa pessoa. Porque não é característico da gente atender aquela situação com aquele modus operandi, entendeu? E como já havia essa suspeita, isso chama uma atenção da investigação. E no caso da Mara Josiane, como a gente conseguiu encontrar o corpo muito rápido, e logo na sequência, foi questão de dias, a gente já tinha identificado o suspeito, que era o Rones. Mas como que aconteceu isso? Logo em seguida, a gente ter encontrado o corpo, no dia seguinte me toca o meu telefone de uma pessoa me falando, ó, doutor Diego, aqui na minha propriedade rural, tem uns restos de umas roupas de mulheres. E eu acredito que pode ser dessa mulher que vocês encontraram recentemente, que era a Mara Josiane. A gente vai até o local imediatamente, eu e outro investigador, no caso era o Márcio Maldonado, né? A gente vai nós dois lá junto, a gente identifica essas roupas, confirma com o irmão dela que as roupas eram dela, e nessa diligência a gente encontra aquela pecinha do veículo. A famosinha peça do veículo, que ela estava onde essa peça? Como que a gente deduziu que era uma peça de veículo? Ela estava em cima do carregador, onde o carro passava para entrar naquele local. Então, evidentemente, a gente já de pronto identificou que aquilo só poderia ser de um veículo. E tinha marca lá, doutor, que eu me lembro tinha marca. do carro manobrou exatamente. Manobrou na plantação. Na plantação de milho. Você tá entendendo? Então ali aquela peça foi... Então ali a gente sabia que era uma peça de carro. Mas que carro? É aí que vem a expertise da investigação e da inteligência. E da onde partiu essa inteligência e essa expertise da investigação? A gente imaginou ali, mas se o carro veio aqui, essas roupas eram da Mara Josiane. Qual que é o caminho que ele fez para vir aqui e para depois retornar? Porque com certeza ele veio para cá e retornou para a cidade. Sim. E o que favoreceu a gente foi que o único trajeto mais provável que ele poderia fazer era descendo a Avenida Morangueira, sentido a saída de Guaraçu, passando pelo G10, entrando ali na estrada da Roseira e voltando e saindo na frente do G10 e indo até mais à frente onde o corpo dela foi encontrado. E depois retornando. Fazendo o mesmo caminho. O percurso de volta. A gente sabia que naquele trajeto havia uma câmera de segurança do município que ele detectava o carro que ia e o carro que retornava. Essa câmera era do sinal, não, né? Essa câmera é uma câmera que fica em frente ali àquela associação dos funcionários da prefeitura. Sim. São aquelas câmeras de monitoramento de entrada e saída da cidade. Isso. Então a gente, vamos fazer uma análise qual foi o veículo, né, que foi num horário provável que aconteceu a morte e que retornou. Mas com um detalhe, tem que ser um veículo da cor azul. E a câmera era colorida? Não, a câmera era preto e branco. Mas aí o que aconteceu? A gente pegou todos os veículos que foram e depois de um curto espaço de tempo retornou de novo. O quê? Uns 20 minutos? 30 talvez? Uns 20, 30 minutos. Pegamos a seleção de todos esses veículos e começamos a pesquisar a placa, porque ela dava a placa. Aí a gente foi vendo qual que era carro azul e qual que não era. Para nossa sorte, a gente identificou apenas um carro azul. Que era a BMW. E na hora, quando foi a BMW, a gente imaginou, realmente só pode ser esse carro. Por quê? Porque é um carro baixo. Para ele bater ali no carregador. A cor, nós mostramos aqui já, o Samuca já colocou para a gente, é um azul metálico. É uma cor original da BMW. Porque nós temos o quê? Monza, Mondeo, Ômega australiano, BMW. O Peugeot também, um 206, o Peugeot. Peugeot, também azul tinha também. Aquele azul. Também tinha. É verdade, Peugeot. Também tinha aquele azul lá. Então eram poucos carros, né? Poucos carros. É diferente do preto, do branco, do prata, né? Que tem milhares. Exatamente.
Ali o senhor já tem-se aquela esperança, doutor? Aquele friozinho na barriga como delegado, de estar próximo? Exatamente, mas isso foi muito rápido, Rony. O corpo foi encontrado num dia, 2 dias depois já tinha a placa do veículo. Isso foi muito rápido. Estava no nome do Ronês? Não, aí que tá o detalhe. Não estava no nome do Ronês. Estava no nome do empresário que morava ali próximo da vilinha, que ele tinha um mercadinho. De pronto, a gente foi na casa dele, porque estava no nome dele esse sujeito. Chegando lá, a gente falou, ó, esse carro BMW é do senhor? Sim, é meu mesmo. E cadê esse carro? Não, eu vendi ele faz 30 dias, só que ainda não passou pro nome do comprador. Aí quem que é a pessoa? Aí ele citou o nome, é o Ronês assim, 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 que mora aqui próximo da Avenida Laguna. Na Vila Operária. Na Vila Operária. Aí na mesma hora, isso já era final de tarde, né? Já era por volta de umas 6, 7 horas, que a gente recebeu todas essas informações e fomos checar na casa. Assim que a gente tomou conhecimento do carro, a gente já foi imediatamente até o local. Chega lá e encontra o carro, doutor? Então, logo de cara? Aí a gente foi até o empresário, né? Esse empresário falou, não, o carro não está comigo, só pode estar na casa do Ronês porque eu vendi para ele. E aí ele indicou onde era a casa, nós fomos lá. Chegou lá na casa, a gente identificou que o carro estava na garagem. Já era a noite, já tinha começado a noite, só que o Ronês não estava em casa, só estava a mulher dele. A gente perguntou por ele, a mulher falou que ele havia saído, mas logo retornava, e aí ela autorizou a gente verificar o carro, porque o carro estava bem do lado da casa, que não era a coberta, né? Falou assim, ó, a gente pode verificar esse carro assim, assim, assado, a investigação? Falou, não, tudo bem, pode verificar, fica à vontade. E aí o investigador que estava com a gente foi lá, colocou a pecinha, foi igual encaixar um quebra-cabeça, era o carro. Encaixou perfeitamente. Perfeitamente. E o Ronês, até ali, o Ronês passa então a ser o suspeito. Ali ele é o principal suspeito, sem sombra de dúvida. E a gente ficou ali no local esperando ele retornar, né? E ele demorou? Não, ele não retornou. Aí ele não retornou mais, porque ficou a equipe inteira lá da homicídios esperando ele. Ficou à noite, madrugada? Ficamos lá, e ele nada dele voltar. Será que ele foi avisado? Então, a gente depois ficou sabendo que ele passou lá na frente. Só que ele passou de moto com capacete fechado. E quando ele viu a movimentação da polícia, ele não parou. Entendi. Entendeu? Doutor, e quem que é o Ronês? Naquela época ele tinha o quê? 40 anos? 42? Acho que é por aí, mais ou menos. Vem da onde? O senhor se lembra Olha, um pouco do perfil que eu dele? recordo, ele, assim que a gente puxou a identidade dele, já viu que ele já tinha passagem na polícia, que ele já tinha sido investigado por furta-banco e outras passagens, entendeu? Era conhecido da equipe de furtos e roubos da nona SDP, as pessoas conheciam ele, entendeu? Mas nada que levasse a suspeitar de qualquer envolvimento de ser o autor das mortes dessas garotas de programa. Nada, não havia nada nesse sentido. Então esse é o Ronês, ele tinha qual atividade? Ele era, se eu não me engano, ele tinha algumas casas de aluguel, né? E mexia com compra e venda de carro. Segundo é isso que ele falou pra gente. Fazer negociação. Negociação, é isso. Muito bem. Casado, filhos? Tinha casado, filhos, né? Um detalhe engraçado nessa situação lá, o Jota, na época a gente foi fazer essa diligência, que a casa dele era uma casa de madeira. Não sei se você chegou na casa. Você lembra a casa dele? Lembro. De fora, assim, se não dava nada pra casa. É simples, né? Simples, bem simples. Mas você entrava dentro da casa, só tinha eletrodoméstico de última geração. Luxo? Luxo que em casa de gente que tem muito dinheiro não teria aqueles eletrodomésticos. Caramba, doutor. E esse é um detalhe que o senhor está revelando, acho que ninguém sabia disso. Eu achei isso muito engraçado. Da casa... Muito conforto. Conforto total. Eletro-geladeira de última geração, televisão de tantas polegadas, só coisa de primeira linha. Correspondente será a atividade dele? Então, aí o que chamou a atenção a gente foi o seguinte, que nessa diligência, onde a gente estava esperando ele chegar na casa dele, ele não aparecia. Mas vinham muitas pessoas na casa procurar por ele. Pessoas essas que tinham características de serem andarilhos, pessoas que moravam na rua. Usuários de drogas? Usuários de drogas. Rapaz! E aí, assim, a gente começou a levantar a suspeita que, na verdade, essas pessoas estavam indo lá procurar ele pra comprar droga. Pra comprar droga. Mas era assim, era muitas pessoas, diferentes, a toda hora, durante o período que a gente ficou lá. E é o período da noite, né? Período da noite. É diferente. Então, várias pessoas diferentes com o mesmo perfil de serem
morarem na rua, de serem usuários de drogas, procurando rones naquele local. E ali vocês vão descobrindo talvez características e reafirmando, né, aquilo que a seção de furtos e roubos e que o senhor falou da seção de antitóxico também tinha ele na lista de suspeito, não? Antitóxico também, mas só que não havia suspeita ainda com a relação ao tráfico, né? O que havia suspeita era de participação realmente em crime de furto e roubo, segundo o pessoal da equipe de investigação passou pra gente. Eu lembro que a gente, né, num trabalho que a gente fez para traçar, né, quem que era Ronei, saber um pouco da história dele, a gente teve acesso às informações. Acho que, se não me engano, 2002 ele teria se envolvido. Talvez eu tenha errado, posso estar errado na data, mas ele era um dos principais suspeitos de ter envolvimento. O senhor cita furto de banco, né? Furto mas para as pessoas entenderem, são esses ataques a bancos, né, agências bancárias que nós temos, muitas vezes com explosivos, né, estourar o caixa com maçarico, ou até mesmo aqueles que eles rendem as pessoas na frente do banco para poder fazer o furto na sequência. E doutor Ronês ali, ele é encontrado quando? Ele é pego não, mas ele chega a vocês? Então, isso aí aconteceu 2 dias depois, né, da gente ter encontrado o corpo. No segundo dia, a gente já tinha identificação do carro e já tinha identificação do Ronês. Aí, no terceiro dia, de manhã, ele aparece na delegacia. De livre e espontânea vontade. Com um advogado e com uma menina, que segundo ele seria o álibi dele. Álibi no sentido de que ele não estava no local lá. Mas o senhor já chegou na casa e falou, olha, o principal suspeito? Não, de forma alguma. A gente foi lá na casa apenas para confirmar o veículo. Porque a partir da confirmação do veículo, eu já tinha ele como principal suspeito. E como ele não retornou lá, ele não voltou para dar as explicações, eu já fui direto para a delegacia, já era por volta de umas 10h30, 11h, e já fiz o pedido ali mesmo da prisão cautelar dele. Para garantir que, se ele fugisse, se ele não aparecesse, eu já tivesse esse mandado de prisão. Para minha surpresa, no dia seguinte ele aparece lá, de livre e espontânea vontade. Então, ele vai, deixa eu entender, ele vai na delegacia com advogado e uma álibi, que a gente vai conhecer depois de que álibi é essa. Isso. Só pelo motivo da polícia ter visitado a casa dele. Exatamente. Sem dar nenhum tipo do porquê. Não, ninguém sabia. Por que a gente estava atrás do carro, por nada. Ele chega, se apresenta, é o senhor quem o atende. E aí eu atendo ele, e ali, como eu tinha conhecimento que o mandado não havia saído ainda, não podia dar voz de prisão para ele. Entendi. Então eu teria que fazer uma investigação com ele ali primeiro, uma oitiva com ele, para que ele prestasse os esclarecimentos devidos em razão do que a gente havia encontrado de suspeita contra ele, né? Mas nisso, qual foi a alegação dele? Ele falou assim, não, eu não tenho nada com isso. Eu não saí com essa moça, porque nesse dia que vocês estão falando que essa moça saiu, eu estava com essa outra aqui. Que é o álibi. Que é o álibi dele. Que seria, não é a mulher dele. Não é a mulher dele. Então era uma amante. Era uma amante, inclusive menor de idade. Meu Deus. Menor, um adolescente de 16 anos, se eu não me engano, na época. Eu vi ela lá. 16 anos. Como a prova era muito robusta, a gente sabia que aquilo aí era uma armação no sentido de tentar escapar da investigação, né? E na época, a gente tinha uma equipe muito boa, tinha os policiais até mais experientes que a gente e tal. Um deles, o Cortez, que infelizmente faleceu, o Finado Cortez, que na época era o escrivão-chefe, né? Ele vendo naquela situação, ele me chamou no canto e falou, doutor, pode deixar que a gente vai conversar com esse álibi aqui, vamos ver o que ela fala pra gente. E aí, no jeito de conversar, batendo um papo com ela, explicando a gravidade da situação, ela então mudou a versão, confirmando que não esteve com o Ronês naquele dia. E ali, então, pra gente ficou claro a participação... Era o dia do desaparecimento e morte da Mara Josiane. Da Mara Josiane, exatamente. E ali, você, com ela negando, já deixa ele, então... Já deixa ele complicado. Mas mesmo assim, ele, no primeiro momento, ele negou. Mesmo assim, ele negou. No primeiro momento, tal. E aí, como diante de todas essas evidências, eu recebi a notícia do mandado, do deferimento do mandado, né? E já dei voz de prisão para ele. Isso já era por volta da hora do almoço, mais ou menos assim, né? E a gente encaminha ele para carceragem e entendemos por bem que para melhorar a investigação, a gente tinha que esperar mais um pouco para fazer um novo interrogatório com ele. Até porque para ele raciocinar, pensar um pouco, né, refletir.
no que ele havia feito e tudo mais, para ele ver se na próxima oitiva dele ele esclarecesse mais a participação dele no crime. Doutor, qual que é a impressão que o senhor teve dele da seguinte forma, da reação, do comportamento dele, porque o Brasil, o mundo inteiro tomou conhecimento da imagem dele, né? Eu me lembro muito bem dele vindo naquele corredor, vocês para apresentá-lo, até a sala de auditório. Quando a gente tratava na imprensa a ação de um possível maníaco, ligando muito, às vezes, umas loucuras e até umas coisas certas que o Roberto Silva, que nós conhecemos, jornalista do Diário, dizia, alguns pontos a gente ia ligando e realmente ficava cada vez mais robusta essa possibilidade de um assassino em série, um serial killer. E você já formava na imagem, nós, né, as pessoas que estão em casa, a imagem de um monstro. Do monstro, Daqui a pouco você vê um cara que vem algemado, lembra até hoje, talvez segurando a calça, que era já uniforme. De forma, laranja. Acompanhando os policiais, caminhando devagar, cabeça baixa, e a expressão não era aquela expressão assim que a gente imaginava desse monstro. Com o senhor, como é que ele se comportou? Ele se comportou daquele jeito calmo, voz também baixa. Foi importante você me perguntar isso, Jota, porque no primeiro momento ele se mostrou assim impassível, no sentido de não mostrar nenhum tipo de reação, de emoção, nada. Frio, imaginando que jamais ele seria descoberto. Tava no controle dele. No controle dele, né? Mas depois de um tempo, quando algumas horas depois, a gente coloca ele algemado, vestido, ele tem conhecimento das provas que foram coletadas contra a ação que ele praticou, né? Aí eu me recordo que eu fiquei na delegacia nesse dia, até tarde da noite, e aí o pessoal da carceragem me avisa, doutor, ele quer falar com o senhor novamente, né? Ele tem alguma coisa para revelar. E a gente, já com um pouco de experiência, sabendo que ali era a hora da confissão, né? A gente, com certeza, estamos à disposição que vamos fazer uma oitiva dele, uma prévia oitiva dele, informal, né? Quando eu chego, ele tá ali na sala do investigador-chefe, que na situação era o Everaldo, né? Everaldo era o chefe da Furtos e Roubos, ele tava ali. E ali, na minha presença, na presença do Dr. Osmir também, que era o delegado. Já era tarde da noite, já era tarde, né? Aí ele acaba naquela situação assim, de desmonte assim, psicológico, né? Ele acaba revelando que é o autor dos homicídios em série e se coloca à disposição para confessar. Doutor, ele vai confessando um por um, né? Um por um. E vai revelando detalhes assim assustadores. Ele confirma da Maria Josiane, da Arielle, que eram os mais recentes. Que era o de fevereiro e de março, mas também tem aquelas outras que aconteceram nos últimos 5 para 10 anos. 5 anos. Aí, na verdade, 5, né? Porque nós temos registros de morte ali desde 2005 até 2015, só que ele confessa até, acho que 2000. Até acho que é mais ou menos isso. Dos anos para trás ele não assume, né? O que a gente fez ali? Como ele se colocou à disposição para confessar, Jota, a gente resolveu por bem, porque na época também é bom que se deixe registrado isso, todos os depoimentos eram feitos por digitação. Não havia hoje, como é hoje, você conhece bem, o audiovisual. O audiovisual e tudo, né? Então havia essa sistemática que dificultava um pouco. Ali a gente resolveu fazer uma gravação preliminar para mostrar que realmente ele havia confessado, porque a oitiva, como a gente já tinha expectativa que ia demorar muito, porque era tudo digitado, um interrogatório desse vai levar 3, 4 horas, né? Para mais, né? Para mais, com todos os detalhes, né? E a gente marcou para o dia seguinte, né? Porque vai que ele muda. Né? Então a gente resolveu fazer uma gravação e nessa gravação ele confirma tudo, né? Aí no dia do interrogatório, de posse de todos os inquéritos que estavam tramitando na delegacia de homicídio, a gente separa 6 e coloca 6 fatos. E um por um a gente mostra para ele, tem esse, são 6 casos que nós tínhamos lá, né? E de todos esses casos ele vai apontando e falando, não, fui eu. Aí chega uma hora que como tinha passado assim muitos anos que os casos aconteceram, ele falou, doutor, todos os casos da torre, dos corpos que foram encontrados lá debaixo da torre, são meus. Ele fala isso? Ele fala isso. São meus. Ele fala nesse sentido. Porque teve um corpo que, inclusive, teve o julgamento agora semana passada, se eu não me engano, que é um corpo que não foi identificado.
E ele foi condenado. E ele foi condenado. 22 anos, se eu não me engano. Poucos anos, 22 anos, 6 meses. Ele foi 7 condenado. meses. Foi condenado nesse aí com um corpo que não foi identificado. Caso de, se eu não me engano, 2012 ou 2010, mais ou menos. Assim, eu não me recordo quando foi. Porque é caso que eu não atendi. Foi de março de 2012. 12, eu acho que é isso. Isso mesmo. O senhor chegou 3 anos depois. 3 anos depois, né? E esse é um corpo que não foi nem identificado. Né? E foi um julgamento que gerou muita repercussão, porque é a segunda vez que foi julgado, né? No Isso, primeiro exatamente. julgamento ele foi condenado por omissão de socorro, mas absolvido no... Ocultação de cadáver. Isso. Ocultação de cadáver e absolvido no homicídio. Aí fica aquela incongruência. Como que Exatamente. ele esconde um corpo que ele não matou? É por isso que Então quem matou, né? É por isso que até deu anulação e foi feito um novo julgamento. E agora ele é absolvido na ocultação, e condenado. Nesse É um caso, por exemplo, que o senhor não trabalhou. Não trabalhei, mas a nossa investigação foi essencial para demonstrar a participação dele. Por que foi essencial? Porque a gente demonstrou o mesmo modus operandi, o mesmo lugar onde ele largava as vítimas, ele ia com as vítimas lá, entendeu? A gente, nesse caso em específico do corpo que não foi identificado, a gente achou uma pessoa que muito provavelmente era aquela, pessoa essa que era garota de programa, entendeu? Bastante característica de ser uma provável vítima do Rones, então encaixava perfeitamente no modus operandi dele. E mais um detalhe, Jota. Depois da Mara Josiane, que foi em 2015, já se passaram quantos anos? Nós estamos em 2024. 9 anos. 9 anos. Eu sei que você vai falar. A Delegacia de Homicídios, Jota, não registrou mais nenhum caso nessas características. Zero. Isso comprova cabalmente, com todo esse contexto de evidências, que ele, de fato, é o autor dessas mortes. Doutor, como que ele agia? Por que das garotas de programa? Ele chegou a confessar isso? Então, ele fala, até nesses interrogatórios, que ele tinha uma questão relacionada a garota de programa em razão da mãe dele. Que ele não gostava, a mãe dele às vezes agia como garota de programa. Porque é importante deixar claro isso aqui, quando a pessoa fala garota de programa, a gente tem que deixar claro que não é somente aquela pessoa que vive daquilo. Porque existe garotas de programas, Jota, que elas fazem programas esporádicos. Sim. Não é aquelas pessoas que vivem diretamente na rua. Eventualmente ela se dispõe. Ela se dispõe para o quê? Para um sustento da família. Entendeu? E tem muitas dessas vítimas ali. Isso eu tô falando isso porque até foi uma questão que me foi perguntado no julgamento, né? Mas, porque a Arielle era essa situação. Ela não era uma pessoa que ficava parada exclusivamente, vivia exclusivamente da prostituição. Entendeu? Até porque no julgamento quiseram tratar como forma pejorativa, talvez, desqualificar. Não, quiseram dizer que ela não era garota de programa. Entendi. Aí eu tive que explicar essa situação. O que o senhor acabou de contar. Que eu acabei de contar agora. Então era talvez alguma questão mal resolvida com a mãe dele no ano passado. Isso, exatamente. E como que ele atraía as mulheres? Era por troca, né? Não, ele pegava as mulheres como garota de programa mesmo. Inclusive na Arielle, a gente chegou a fazer uma diligência que chama reconstituição do crime. A gente colocou ele numa viatura, inclusive, do carro que ele tinha, que era do mesmo tipo do carro que ele tinha na época, era uma Paraty. Ele falou isso pra nós. E a gente foi fazendo o trajeto que ele fez para pegar a Arielle. E ele falou que viu ela parada na rodoviária e parou. Porque pelo o biotipo dela, ele imaginou que ela estava ali para fazer um programa. E ele parou ali, chamou ela, convidou, ela aceitou, entrou no carro e foi junto. E aí aconteceu a morte dela. E ele chegava a praticar relação com essas mulheres? Às vezes sim, ele tentava, às vezes sim, às vezes não. Teve situação de vítima, Rones, que chegou a se salvar da atitude dele. Sim, eu conheci uma. Você conheceu uma, né? Porque ela chegou no ponto, ela relatou isso pra nós também, na delegacia. Que ela falou, se eu não deixar ele fazer tudo que ele quer comigo, ele vai me matar. Porque que algumas pessoas relataram? Que ele combinava um preço para fazer alguma coisa, só que ele queria mais. E não queria pagar por aquele mais. Será que já era algo proposital para criar uma rusga? A gente suspeita que sim, para justamente criar uma motivação
Dá um encorajamento dá um encorajamento dele no sentido dele praticar o crime. Eu conversei com essa mulher que sobreviveu, doutor. Ela tinha um trauma que ela não conseguia segurar a urina. É exatamente isso. Ela via um determinado carro que lembrasse uma determinada situação, ela urina. Assim, você vê de tão traumático que foi para ela. História da travesti que teria... essa situação. É verdadeira essa história? É verdadeira. O pessoal que está em casa, uma travesti também teria saído para fazer um programa com ele e sobrevivido, né? Sobrevivido porque utilizou essa mesma tática. E talvez a força física. A força física dele é muito bruta, né? E aí a pessoa naquela situação, o que ela deve pensar? Eu tenho que aceitar ele fazer o que ele quer. Tipo assim, eu prefiro ser estuprada do que vou morrer. Né? Na cabeça dela é uma forma de uma defesa. Autodefesa naquele momento, naquela situação crítica. Né? Ali depois disso, ele tirava o corpo, era específico colocar naquela posição ou era pela forma que ele tirava as vítimas do carro? Então, aí tem um detalhe. Porque elas eram encontradas, né? De braços e pernas entreabertas, nuas e normalmente com o ventre para cima, com o rosto para cima. Mas o que ele falou para nós na época? Que ele deixava as pessoas daquele jeito, que era tipo um ritual dele, né? E que ele sempre ajoelhava e rezava para as vítimas. Colocava as mãos. Colocava as mãos assim, rezava, orava um Pai Nosso, pedindo a Deus, né? E uma coisa interessante, Jota, é que quando a gente descobriu que era ele lá na delegacia, hoje a versão dele é outra, né? A versão dela é que ele foi torturado e tudo mais, mas isso aí caiu tudo por terra, né? Ele me agradeceu. Doutor, eu tenho que agradecer o senhor e a sua equipe por vocês terem me descoberto, porque se vocês não tivessem me parado, eu ia continuar matando. Eu ia continuar matando porque eu sentia essa necessidade. São palavras dele. Eu estava em casa e às vezes dava essa sensação em mim, eu tinha essa sensação de querer matar essas mulheres, né? E aí ele praticava os crimes. Não revelou então desde quando? Ele disse que teve essa amnésia depois de um certo tempo? Exatamente. Ele não conseguiu descrever a primeira vítima? Não conseguiu, não. Doutor, e para chegar a essa confissão dele, o senhor falou que teve envolvimento de muitas pessoas, né? Sim. Eu me lembro de ter visto uma reportagem muito bem detalhada, pequena, mas muito bem detalhada, do Roberto Silva no jornal O Diário, que era o grande veículo de comunicação na época, de uma confidência que o investigador do senhor tinha feito. Hoje é um braço direito do senhor, que é o Donato, muito querido, que eu tenho um apreço muito grande por ele. Ele contando que ele chegou uma certa feita, ele já estava na equipe naquela ocasião, estava todo mundo muito desgastado, né, nessa investigação, porque os crimes pareciam perfeitos, né? Ele faz uma oração no berço da filha dele, que era pequenininha, hoje ela já tá grandinha, tá grandinha, e ali ele se emociona. No outro dia vocês pegam o Ronês. Ele falou isso pra mim também. Então, assim, eu cito isso do nosso amigo para mostrar o quanto que vocês estavam envolvidos também emocionalmente, né, doutor? Porque é algo muito complicado de vocês lidarem no dia a dia, né? É muito difícil. Ainda mais, é tão complexo, né? Porque você não pode prender alguém simplesmente por achar, né? É exatamente isso. E a gente acaba assumindo toda essa carga negativa, porque querendo ou não adianta, Jota, se você não entrar de cabeça. Eu sei que é complicado falar isso, mas quando você está focado na investigação, você tem que estar de cabeça, corpo e alma ali. Não adianta você tentar apurar um crime nessa gravidade apenas numa forma como você não está assumindo ali as rédeas, como você não está ali entregando todo o seu 100%. Você sabe que você não vai conseguir desvendar um caso desse. Por isso que eu sempre falo para os meus policiais, e toda a minha equipe é unida nesse sentido, de que a gente não descarta nenhuma possibilidade, a gente apura tudo e assim, na hora. Então, chegou uma informação, a gente imediatamente, a nossa equipe está à disposição para lá checar,
Pode ser de onde venha, de quem venha, que tenha relação com o caso, a gente vai lá averiguar, porque isso é importantíssimo. Foi o que conseguiu a gente desvendar o caso do Monico, foi justamente isso. Uhum. Porque ali você tinha um precipício muito grande, né, do último caso da Arielle para um novo caso, muitas dúvidas, era... Exatamente. Passear pela cidade e falar, meu Deus, será que esse cara é hoje, não é? É hoje que a gente vai conseguir encontrar ele. E aí o cara vem, nega, apresenta um álibi. Quando ele apresentou um álibi, eu confesso, porque eu não estava assim com muita experiência ainda na carreira, né? Eu confesso, mas será que eu estou enganado? Será que eu pedi a prisão do cara errado? Né? E aí que vem a expertise do policial mais experiente, Que é o Cortez. know-how. Falou, não, calma, não é bem assim, vamos aqui e tal, não sei o quê. Então isso aí ajuda bastante. Pois é, o Ronês ele foi condenado dos 6 crimes que ele confessou ao senhor, já de 5 pelo menos, somadas as penas já chegam perto de 110 anos. Passa de 100 anos. Ele já está aqui, ele desde então segue preso na penitenciária estadual de Maringá, já há 9 anos, e ainda tem mais um julgamento a ser realizado, né, que dentro do que o doutor, né, explicou para a gente, tem muita... A gente diz que provas técnicas, né? Sim. O senhor usa uma palavra nas entrevistas que não é embasamento, é algo técnico, né? Que tem ali materialidade. Materialidade. O senhor usa a palavra materialidade, é o que se encaixa nessa história do Ronês. Muita materialidade, com uma expectativa muito grande da sociedade a cada vez que ele vai para o banco dos réus pela condenação dele. O senhor já pensou friamente alguma vez sobre essa história, sobre o envolvimento do senhor nessa história, sim ou não? É assim... Ou foi assim, tô aqui sozinho, putz, cara, caramba, essa história... sim. Ou não, nunca... Não, já passou muito pra minha cabeça isso daí, Jota, mas o que acontece? A gente já vai fazer 10 anos na delegacia, e depois do Ronês teve vários outros casos também. Claro que, assim, o do Ronês foi um dos de maiores repercussão, mas logo na sequência, inclusive no mesmo ano, teve outros de repercussão que a gente tem que resolver. E assim, o que eu costumo fazer? Depois que eu concluí a investigação, eu procuro entender, para eu me sentir melhor, que aquilo não me pertence mais. Aquilo já está nas mãos de outras autoridades que têm que dar seguimento. Mas é claro, assim que eles necessitarem da nossa informação, de como chegou, de como foi a investigação, nós estamos à disposição. Porque se você ficar com aquilo preso em você, faz muito mal. Faz mal e você não consegue desenvolver outros trabalhos. Aí sim, quando acontecer uma outra situação, nessa situação você vai ter que dar 100%, entrar de corpo e alma, mas terminou, acabou, fez seu trabalho, mostrou as provas que foram coletadas, indiciou o suspeito, você tem que finalizar. Eu costumo falar que aquilo não me pertence mais. Aquilo muito passa para outras autoridades, porque senão você começa a pirar. Você pira, você fica aquele negócio, até a gente fica assim um pouco menos sensível para determinadas coisas, mas é da profissão. Porque se fosse sensibilizar com tudo que você vê, você não consegue desenvolver um trabalho de excelência. Que bom que o senhor tem um emocional assim, forte, bem... não é fácil. Não é fácil. Não, isso é um treinamento. Sabe por que eu falo que bom? Porque nós temos o apresentamos no início como uma das referências no estado, talvez, e de policial com alto índice de delegado com alto índice de elucidação, né, na sua delegacia. A gente, claro, espera que nunca precise do trabalho do senhor, né, a sociedade, mas a gente sabe que o comportamento humano ele precisa ser muito estudado ainda, né, para a gente buscar soluções firmes e de vez, né, para esses problemas, alguns sociais, outros de comportamento, dessa característica humana que acaba gerando, infelizmente, as mortes, e que aí é onde precisa do trabalho do senhor. Mas é exatamente isso, Jota. Eu costumo dizer que a delegacia de homicídios é a vitrine da nona SDP. Por que é a vitrine? Porque todo o índice de criminalidade é baseado no índice de morte de homicídio. Então, quando se apura a questão da segurança pública, se apura na questão de índice de homicídio. Maringá, para você ter uma ideia, é uma das poucas cidades do Brasil que mantém o índice
de cada 100 mil habitantes, apenas de 7 a 8 homicídios Ao ano. ao ano. Dá menos de um por mês. Dá menos de um por mês. E é uma das poucas cidades do Brasil que mantém esse índice. Por isso que todas as pesquisas que são feitas em termos de para se avaliar uma segurança pública do município, Maringá está sempre encabeçando as melhores do Brasil. Tanto que você já está aqui em Maringá há muito tempo, você já quase viu 20 anos. quase 20 anos, várias reportagens citando Maringá como uma das melhores cidades. Eu já fiz matéria para televisão, fiz uma matéria especial uma vez que não era nem para ser exibida aqui primeiro, era para ser exibida em Curitiba sobre esse índice de elucidação, e a proposta nessa reportagem feita para mim era de mostrar como que se conseguia isso, né? E quais eram os reflexos disso. O reflexo da elucidação que a gente, na época, ali conseguiu levantar na reportagem, é que você acaba intimidando o assassino. Aquele que tem a intenção de matar, sabendo que ele pode ser preso a qualquer instante, que isso tem acontecido com frequência na cidade, ele acaba recuando. Não que ele vai deixar de matar. Ele pode vir a matar em uma outra ocasião, porque tem muitos casos ligados à emoção e tal. Mas ele recuava. Isso é bom, a gente torce para que o senhor continue nesse bom desempenho. E no meio criminoso, Jota, o homicídio é um dos crimes que mais preocupam quem faz parte da criminalidade. Porque eles sabem que é um crime que possui uma pena elevada, que se forem pegos, eles deverão ficar bastante tempo na cadeia em período fechado. A gente sabe das nossas dificuldades da legislação, que eles não ficam muito tempo detidos, presos, mas no crime específico de homicídio, eles ficam. Então, quando eles sabem que vão responder por um crime de homicídio, a preocupação muda. Então, por isso que é importante a gente sempre manter esse alto índice de elucidação, para a gente demonstrar que aqui em Maringá, onde se atua, a sensação de impunidade não existe. Entendeu? Então a pessoa tem que saber, se elas vão praticar um crime, sabe que a possibilidade dela vir ser pega é muito grande, né? E isso, querendo ou não, reflete na sensação de segurança de todo o município, né? E eu acho que é esse que é o que a gente deve sempre almejar. Esse objetivo é de sempre manter a elucidação alta, certo, dos casos, sempre estar à frente das investigações e, logicamente, né, Jota, manter a equipe. Você conhece o nosso trabalho lá, a gente está com essa equipe já há quase 10 anos, todo mundo trabalhando junto. E isso faz um grande diferencial. Como eu disse para você, a Delegacia de Homicídios aqui foi criada em 2012. Quanto tempo se passou sem uma delegacia especializada de homicídio? E o senhor é o primeiro e único delegado até agora, né? Não, na verdade tiveram outros delegados. Passaram, se eu não me engano, 3, mas com um curto período de tempo. Por quê? E sem muita efetividade da delegacia, porque ela não tinha nem um próprio local, né? Exatamente. Se demora para você criar uma equipe. É difícil. Você até quer criar uma equipe, montar uma estrutura. Você conhece a nossa estrutura. A gente começou com uma estrutura pequena, hoje tem uma estrutura razoável com um trabalho bacana. A gente tem um local de trabalho adequado para os nossos investigadores, nossos escrivões. Contamos com uma certa qualidade de equipamentos, de apuração, entendeu? Uma coisa importante também que a gente tem melhorado é a nossa parte da criminalística. O pessoal da criminalística está sendo mais reconhecido, estão tendo mais equipamentos. Eles têm um trabalho fundamental. Tem pessoas ali que são indispensáveis numa investigação. Exatamente. A experiência deles também, né? Exatamente. Então, se a gente conseguir elevar cada vez mais o índice, cada vez mais a qualidade do pessoal trabalhando e dando estrutura para isso, você pode ter certeza que o trabalho vai sempre continuar trazendo bons fundos. Muito bem. Obrigado, doutor, pelo bate-papo, pela conversa, por esses detalhes que o senhor trouxe para a gente dessa investigação. Um abraço ao chefe. Legal. Um abraço ao doutor Adão lá. O doutor Adão, que Deus abençoe, gente boníssima também. E eu acho, doutor, que nós vamos ter outros assuntos para convidá-lo também aqui no nosso podcast. Nós só estamos no começo desse projeto, né, procurando contar essa história com esse objetivo, de conhecer aqui um pouco mais do comportamento humano, assim, né, a gente formar uma opinião e conseguir de alguma forma mudar algo que venha ajudar no trabalho da polícia e venha ajudar, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano com mais segurança. Um abraço, família, Deus abençoe, doutor. Agradeço demais o convite, Jota, pode contar pra gente quando você precisar.
temos vários outros casos aí, o dia que você quiser falar, a gente pode vir aí para esclarecer mais detalhes, tá? Eu acho que isso é interessante, o pessoal gosta de ouvir esse detalhe de investigação, né? Eu acho que isso chama a atenção do pessoal, o pessoal gosta de assistir esse tipo de até para aproximar, né? Também, doutor. Aproximar, para entender. Para entender o trabalho de vocês, porque às vezes a cobrança não é fácil. Não é eu lembro da cobrança do Maníaco. Então, exatamente. E para divulgar também, que eu acho importante, Jota, no sentido de quem tiver interesse de trabalhar, né, saiba que é um trabalho de muita assim, responsabilidade, mas que traz também muito reconhecimento, você entendeu? Pessoal, de terceiros, certo? Então eu acho que quem tem interesse de trabalhar na área, né, é um caminho muito interessante ser seguido. Não é fácil chegar até aqui, mas assim, com dedicação, com estudo, a gente tá lá de portas abertas para quem precisar ir lá conhecer a delegacia, quiser conhecer os investigadores, quiser saber um pouquinho mais como que funciona a investigação. A gente tem lá um pessoal que estão trabalhando lá como estagiário. Quem quiser também ir lá conhecer, saber como é que funciona, a gente está de portas abertas. Isso é muito bacana, isso é muito bom. E tem várias vertentes também nessa área policial. Exatamente. E saibam que o trabalho que vocês prestam também é aquela primícia de ajudar o próximo, né? Porque esse é o fundamental. Lá no final... É isso, sempre é isso. Deitar com a cabeça ali no travesseiro, saber que você conseguiu ajudar a solucionar ou amenizar a dor de uma pessoa, né, de uma família, acho que deve ser satisfatório. Isso apesar do que se trata, né? Exatamente. Ele te traz um conforto muito grande, mas também tem aquele lado que a gente estava conversando, que é um desgaste, mas com o tempo, é igual eu expliquei, né, a gente vai conseguindo... solucionar esse tipo de problema, né, que é de toda profissão tem as suas dificuldades, tem a parte boa, mas tem a parte, às vezes, ruim também. Muito bem, esse foi o assunto de hoje, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma sugestão, deixa nos nossos comentários, comente de sempre diz, curtida, comentário, compartilhamento, você não pode deixar de fazer, tá? Ajuda a gente. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima. Fique ligado no nosso canal, com as notificações, que já tem um próximo assunto aí.